Posso confiar no simulador do INSS? Já vou te responder, não. Mas fica no vídeo que a gente vai ver por que não pode confiar no simulador do INSS e o que você tem que cuidar para não cair aí numa pegadinha que o próprio INSS vai fazer você cometer, tá? Meu nome é Elvis Toneto, sou advogado e nós vamos falar sobre o famoso simulador do INSS. Então vamos lá, antes de começar esse conteúdo, eu sei que depois de você assistir esse vídeo, você vai ver lá o sisteminha do INSS, o simulador do INSS que você tem acesso através do seu celular ou do computador, de uma forma completamente diferente. E olha, pode ser que eu possa tirar você de um grande problema aí no futuro por estar acreditando nas informações que estão aparecendo lá dentro do sistema do próprio INSS, tá? Peço para você que você curta esse vídeo, siga o nosso canal, compartilhe com outras pessoas que você pode achar que precise de saber desse conteúdo, tá? E se ficar uma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai tentar responder nos próprios comentários. E se a dúvida for interessante, inclusive a gente pode gravar um novo vídeo lá e mencionar que a sua dúvida foi que gerou um novo vídeo. Mas vamos lá. Por que a gente não... O que é o simulador do INSS? Vamos começar pelo princípio. O simulador do INSS é um sistema do INSS, onde você vai lá, entra com a sua senha do gov.br e você tem acesso a todas as informações relacionadas às suas contribuições no INSS. Você, inclusive, pode pedir benefício por lá, pode requerer certidões, correções, um monte de funcionalidade lá dentro do INSS, legal, mas também você pode verificar as suas informações, quanto tempo você tem de contribuição e tudo mais, quais são os vínculos, acompanhar suas contribuições mensalmente é muito interessante. E também tem lá o tal do simulador. O simulador, ele vai tentar entender as principais regras de aposentadoria e vai automaticamente fazer uma leitura nas contribuições do segurado e vai dizer se essa pessoa já atingiu alguma regra, se ela já pode se aposentar, qual seria o valor do benefício e tudo mais. Uma informação fantástica, uma iniciativa muito boa do INSS em ter essa informação na mão do segurado para ele acessar quando ele quiser, até mesmo para ele garantir, por exemplo, que quem trabalha com a carteira assinada, se as contribuições estão sendo feitas certinhas, é uma ferramenta incrível. Mas você, segurado, não pode confiar nessa ferramenta. Infelizmente, a gente no futuro pode ser que chegue um momento que essa ferramenta ela vai estar perfeita, mas hoje ela não funciona. Primeiro, eu digo no escritório que 9 em cada 10 casos que olham para o simulador do INSS vai ter uma informação errada. Porque a maior parte das pessoas, existe alguma questão que o simulador não está conseguindo observar e que vai influenciar tanto nas regras da aposentadoria que essa pessoa vai se enquadrar no futuro ou imediatamente, ou também naqueles valores que aparecem lá que são resultado de um cálculo automático que o sistema do INSS está fazendo e podem estar errados. Então, o sistema do INSS tem lá dentro o simulador. O que o simulador ele pode estar fazendo de errado e pode levar você a ter um prejuízo, tá? Por uma informação equivocada. Esse sistema, esse simulador do INSS, ele vai simplesmente pegar as informações das suas contribuições que foram feitas para o INSS. Primeiro ponto de atenção é que essas contribuições normalmente apresentam erros. Pensa comigo. A gente está na era da tecnologia, a gente tem o telefone, a gente tem o computador, tudo hoje é digitalizado, vocês estão vendo aqui uma imagem minha gravada em alta qualidade, tá tudo certo. Mas como é que era há 10 anos atrás? Como que era há 20, 30, 40, 50 anos atrás? Mas aí você vai dizer, mas pessoas há 50 anos atrás que contribuíram já se aposentaram. Não é sempre o caso, pode ser que não seja o seu caso, mas tem muitas pessoas que vão se aposentar muito velhos porque as contribuições foram em pouco volume, em valores insuficientes, etc. Então, lá atrás, e a gente não precisa voltar tanto, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, as informações eram no papel, as informações eram
enviadas para o INSS, que faziam o registro lá de forma documental, para que depois fosse avaliado, para fazer os cálculos, etc., ver todos os vínculos, para definir o benefício da pessoa. Com a digitalização, com a informatização de tudo, né, que ocorreu, essas informações físicas passaram para o meio digital. E essas informações que vieram para o meio digital vieram com problemas. Então, primeiro problema é o próprio INSS que teve que digitalizar e informatizar tudo dentro do INSS. Isso já trouxe diversas possibilidades de erro. Outra coisa, algumas pessoas são CLT, têm a carteira assinada. Depende de uma contribuição feita pela empresa. A empresa lá tem um setor de contabilidade, alguém que faz o registro, que mensalmente faz a contribuição, que paga a contribuição, ou que emite a guia, passa para o empresário, para o dono da empresa, para o setor responsável pela empresa, que faz o pagamento. Quando essa pessoa sai da empresa, o setor lá vai lá e finaliza esse vínculo da pessoa, esse período. Isso pode dar diversos erros, pode ser feito da forma errada, ser feito no código errado, e isso pode, muitas vezes, até mesmo que esse período apareça no INSS, mas que o INSS não esteja nem levando em consideração como o tempo de contribuição ou os valores que foram pagos no cálculo. Pode, é muito comum. Outro caso que pode ocorrer é que a própria pessoa ela é responsável pela sua contribuição. Contribuintes facultativos, contribuinte individual que paga o seu carnezinho, que tem lá aquele carnê do INSS que vai pagando, ou deixa de pagar, ou paga na data errada, isso influencia nas informações que estão dentro do INSS. E isso são só exemplos, tem diversas outras questões que podem influenciar em erros nas informações que estão dentro do INSS. Mas não somente isso, pessoas que trabalharam em atividade especial, uma atividade nociva para a própria saúde. Esse período, ele automaticamente não está dentro do INSS. Ele pode, inclusive, aumentar o seu tempo de contribuição. Então, eu trabalhei 10, 15, 20 anos numa atividade que foi nociva para a minha saúde, trabalhando com agente químico, numa atividade periculosa, com ruído muito alto. Esse período ele pode aumentar o seu tempo de contribuição. O INSS ele não vai fazer isso de forma automática. Então, o período que está aparecendo lá, trabalha 20 anos numa atividade especial. No caso do homem, esse período pode ser multiplicado por 1,4, na pior das possibilidades lá no INSS, o 20 anos dele vira 28. Só esse período de 20 anos. Então, ele pode ter outros períodos que também não constam no INSS. Por exemplo, o período de rural. O rural ele não vai automaticamente para o INSS. Um trabalhador rural, via de regra, ele abre o sistema do INSS e vai aparecer que ele não tem vínculo nenhum, mas ele já pode ser filiado lá desde muito tempo, desde a juventude. O próprio rural ele pode ser lá na juventude junto com os pais, então também não vai estar no INSS. Confiar no sistema do meu INSS, eu falei lá no início, 9 em cada 10 vezes vai trazer um problema para a pessoa. E o pior de tudo é que a pessoa mesmo pode ir lá, se aparecer lá no sistema do simulador do INSS, regras atingidas por um benefício, idade e tempo de contribuição, tá tudo certinho, tá verdinho lá. A pessoa tem direito àquela aposentadoria. Ela vai lá dentro do sistema do INSS, do meu INSS, e clica em solicitar. Ou liga lá para o sistema do 135, pode até perguntar lá para o servidor que ia atender, eu queria pedir esse benefício, eu vi lá no simulador do INSS que eu já posso pedir. A pior notícia que eu posso dar é que talvez ela consiga esse benefício sem o auxílio de outras pessoas, sem fazer uma análise criteriosa se aquela informação está correta, porque o benefício de aposentadoria, muitas vezes, depois de requerido, não tem mais como mudar, ele é irreversível, e a partir dali, depois a pessoa descobre algo que, infelizmente, poderia ou adiantar a aposentadoria dela, ela pediu um tempo depois, ou o valor dessa aposentadoria está errado, poderia ser mais, poderia ser 30% a mais, pode ser o dobro, já aconteceu várias vezes. Então, tudo isso por confiar no sistema do simulador do INSS. Então, tome muito cuidado. Tá? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, questiona, na medida do possível a gente vai responder. E siga o nosso canal, curta para a gente poder fazer mais conteúdo, para a gente poder chegar mais longe,
poder falar mais sobre temas, é uma diversidade de coisas que a gente vê no dia a dia do escritório que traz um prejuízo para as pessoas e que seria uma obrigação do INSS dar para o segurado um melhor benefício para ele, mas infelizmente o INSS não tem condições de ser tão criterioso com cada caso, então ele passa a responsabilidade para o segurado aí, para que ele não acesse um benefício que seja prejudicial para ele, tá? Por hoje é só o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!